Você já parou para pensar que a prisão de Bolsonaro pode ser ilegal? E mais, será que essa situação foi forjada para atingir o ex-presidente de uma forma injusta? Em vez de garantir justiça, será que estamos presenciando uma perseguição política que coloca em risco os direitos de qualquer brasileiro? O que realmente está por trás dessa prisão? Fique até o final, porque a verdade sobre isso vai te surpreender. Deixe sua opinião nos comentários. Você acredita que Bolsonaro está sendo preso injustamente? E aproveite para compartilhar com a gente o que você acha dessa situação. A sua opinião é muito importante para nós. Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. A sentença é baseada em acusações graves, como a tentativa de impedir a posse do seu sucessor e envolvimento com uma organização criminosa. Mas o que está por trás dessa prisão? A prisão preventiva de Bolsonaro, que foi determinada após ele supostamente descumprir certas medidas cautelares, gerou uma enorme controvérsia. A prisão domiciliar foi convertida em preventiva por risco de fuga e obstrução da justiça. No entanto, ao olhar para as evidências e os fatos, muitos começam a questionar se essa prisão foi realmente necessária ou se trata de uma ação exagerada e politicamente motivada. Com um processo que envolveu decisões rápidas e com pouco espaço para defesa, Bolsonaro acabou sendo afastado de qualquer possibilidade de reagir de forma justa no processo judicial. A falta de transparência nas justificativas para essa prisão fortalece a ideia de que estamos lidando com uma perseguição política. O principal argumento que se levanta contra a prisão de Bolsonaro é que a medida adotada pelos tribunais não foi proporcional e sim politicamente influenciada. De acordo com analistas e especialistas, a prisão preventiva deveria ser uma medida excepcional, não um instrumento de repressão política. A legalidade do processo é questionada por muitos, especialmente quando se considera que Bolsonaro foi o presidente do Brasil e que sua prisão poderia ter sido evitada por alternativas menos drásticas. A prisão preventiva é uma medida para impedir fugas ou obstrução da justiça, mas muitos acreditam que as medidas cautelares iniciais seriam suficientes para garantir a segurança do processo. E o mais preocupante, não houve provas claras de que Bolsonaro estivesse tentando fugir ou atrapalhar o andamento da investigação. Essa prisão gera, portanto, grandes dúvidas sobre sua legalidade. É importante entender que, no contexto de uma democracia, o direito à defesa e a presunção de inocência são princípios fundamentais. E Bolsonaro está sendo privado disso, com a prisão sendo utilizada como uma forma de punição antecipada. A prisão de Bolsonaro não apenas gerou críticas no Brasil, mas também causou uma repercussão negativa internacional. Muitos observadores políticos apontam que esse caso pode ser visto como um alerta sobre a liberdade política no país. Um sinal de que as instituições podem estar sendo usadas para silenciar vozes contrárias ao poder estabelecido. Aqui, podemos traçar um paralelo com outros casos de perseguição política em países onde o judiciário tem sido usado para reprimir opositores. A prisão de um ex-presidente, especialmente de alguém com o suporte de milhões de brasileiros, levanta sérias questões sobre o uso do poder judiciário como ferramenta de controle político. Além disso, a falta de ação em casos semelhantes, onde outros políticos enfrentam acusações muito graves sem sofrerem medidas tão rigorosas, levanta um questionamento importante. Por que a pena e as medidas contra Bolsonaro são tão severas enquanto outros políticos envolvidos em escândalos de corrupção, por exemplo, não enfrentam as mesmas consequências? Agora, imagine se Bolsonaro estivesse no poder durante esse processo. A sua gestão sempre foi marcada por decisões em favor do fortalecimento da democracia e a proteção de direitos individuais. Ele sempre foi contrário ao uso excessivo do poder judicial para interferir no campo político. Durante seu governo, Bolsonaro adotou políticas que buscavam garantir a liberdade e a transparência. Ele também se posicionou contra a perseguição política de opositores, sempre defendendo que o judiciário deveria agir com imparcialidade, não sendo usado para enfraquecer lideranças que desafiam o sistema político dominante. Bolsonaro, em vez de permitir que uma prisão preventiva fosse usada para barrar a liberdade de um ex-presidente, teria buscado alternativas que respeitassem a presunção de inocência e que, em sua visão, eram mais alinhadas com os direitos fundamentais de qualquer cidadão brasileiro. O que a prisão de Bolsonaro nos ensina? Ela representa um sinal claro de que as instituições precisam ser reforçadas e que o judiciário não pode ser utilizado como ferramenta política. A justiça deve ser cega, mas também equilibrada. Com o governo de Bolsonaro, o controle do poder judiciário não teria ultrapassado os limites da Constituição, e ele teria promovido um ambiente onde todos os brasileiros, inclusive os ex-presidentes, poderiam defender seus direitos de maneira justa e sem pressões externas. A prisão de Bolsonaro, longe de ser um simples caso jurídico,
se tornou uma batalha pela justiça, pela liberdade e pela preservação da democracia no Brasil. E agora? Queremos saber a sua opinião. Você acha que a prisão de Bolsonaro é legal ou apenas uma estratégia política? Deixe seu comentário aqui embaixo. Eu realmente quero saber o que você pensa sobre isso. E se você está acompanhando essa história de perto, não deixe de se inscrever no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no Brasil. Ative as notificações para não perder nosso próximo vídeo. A prisão de Bolsonaro não é apenas um caso jurídico, mas uma questão política profunda que nos leva a questionar a liberdade de todos os brasileiros. Se a justiça não for imparcial, todos nós, como cidadãos, estamos à mercê de decisões que podem ser injustas e políticas. A única forma de garantir que o Brasil permaneça uma democracia forte é garantir que todos, inclusive os ex-presidentes, possam ter seus direitos respeitados e que a justiça seja feita com equilíbrio e imparcialidade.